Olha, a energia solar no Brasil parece a solução perfeita, né? É limpa, é moderna e principalmente mais barata. Mas e se essa economia que alguns têm na conta de luz estiver, na verdade, sendo caro para todo o resto? Pois é, uma nova proposta do governo está colocando exatamente isso em debate, sabe? De um lado, a promessa da energia limpa. Do outro, a realidade da conta de luz de todo o mundo e a estabilidade da nossa rede elétrica. Vamos tentar desembolar essa história. A promessa da energia solar é super simples e muito poderosa. A ideia é, você instala painéis no seu telhado, gera a sua própria energia, ajuda o planeta e o que mais chama a atenção de muita gente, vê a conta de luz despencar. E foi essa imagem que conquistou o Brasil, a ideia de transformar a luz do sol em dinheiro no bolso e ainda por cima contribuindo para um futuro mais verde. Parece um cenário onde todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Só que a realidade é um pouquinho mais complexa do que isso. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa discussão. Será que o benefício de alguns está sendo de alguma forma pago por muitos outros? Essa pergunta é o coração da proposta do Ministério da Fazenda, e é isso que a gente vai investigar agora. Para entender o problema, a gente precisa olhar para uma coisa que não dá para ver nos telhados: um certo desequilíbrio no sistema. E a melhor forma de explicar isso vem de uma analogia bem direta, feita pelo próprio governo. Essa é a analogia usada pelo Ministério da Fazenda. Pensa assim: a rede elétrica é um condomínio gigante. Quem instala painel solar, na prática, deixa de pagar a sua parte completa dos custos para manter essa rede toda funcionando. Só que a rede continua lá, servindo todo o mundo, não é? Então, quem é que cobra essa diferença? Segundo o governo, são todos os outros consumidores. E essa taxa de condomínio que não é paga tem um valor bem real, viu? De acordo com a Fazenda, estamos falando de 14,3 bilhões de reais por ano em subsídios para quem gera a própria energia. E claro, esse dinheiro não some no ar, ele é redistribuído, mas como é que isso acontece na prática, na nossa conta? Bom, o mecanismo se chama Conta de Desenvolvimento Energético, a famosa CDE. Pensa nela como um item ali na conta de luz que financia várias políticas do setor. E é justamente através da CDE que o subsídio da energia solar é pago. Ou seja, aquele custo oculto está na verdade diluído na fatura de milhões de brasileiros que não têm painel solar em casa. Então, para corrigir o que ele considera uma distorção, o Ministério da Fazenda colocou um novo plano na mesa. E esse plano, olha, ele propõe mudar as regras do jogo de uma forma bem radical. E aqui está a grande virada de chave. A lei atual prometia para quem investiu primeiro que os benefícios iam durar até 2045. A nova proposta simplesmente rasga esse calendário. A ideia é que a partir de 2029 todo mundo pague integralmente pelo uso da rede. Ou seja, um benefício que duraria décadas seria cortado 16 anos antes do que foi prometido. E como é que o governo justifica uma mudança tão grande assim? A lógica deles é puramente económica. Eles dizem, olha, os painéis solares hoje estão muito mais baratos. O retorno do investimento é tão alto e o tempo para recuperar o dinheiro é tão curto que não faz mais sentido manter um subsídio por décadas. O investimento se paga sozinho e rápido. Mas esse debate não é só sobre dinheiro, não. Tem um desafio técnico e que está crescendo, que ameaça a estabilidade do sistema elétrico brasileiro inteiro. 43 gigawatts. É essa a potência somada de todos os pequenos sistemas de energia solar espalhados pelo Brasil. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é o equivalente a 3 usinas de Itaipu inteiras injetando energia na rede. Só que de um jeito totalmente descentralizado, sem um controle central. Isso cria um problema. E aqui está o problema físico da coisa. Os painéis solares geram uma quantidade absurda de energia ao meio-dia, quando o sol está forte, mas o consumo nem é tão alto assim. Aí, no fim da tarde e de noite, quando todo mundo chega em casa e o consumo dispara, a geração solar some. Esse desencontro cria um estresse gigantesco na rede elétrica. Então, como é que o sistema lida com esse excesso de energia durante o dia? O Operador Nacional do Sistema, o ONS, é forçado a usar uma medida bem drástica, chamada curtailment. Na prática, é como se ele virasse para uma grande usina solar ou eólica e dissesse, pode parar de produzir agora. É isso mesmo, desligar a produção de energia limpa, mesmo com sol e com vento, para evitar que a rede toda entre em colapso. E esse desperdício forçado de energia limpa tem um custo financeiro gigante. A gente está falando de quase R$ 1 bilhão em perdas para os produtores em um único mês. É um verdadeiro sinal de alerta piscando, mostrando que a nossa rede elétrica está chegando no limite da capacidade de gerenciar essa nova realidade. Ok, depois dessa discussão toda, técnica, financeira, a pergunta que fica é: o que é que isso muda na vida real das pessoas? Vamos ver o impacto para cada grupo envolvido nessa história.
De um lado, o governo defende que está promovendo a tal da justiça tarifária e protegendo o sistema elétrico de um colapso. Do outro, o setor solar e quem investiu sentem que as regras do jogo estão sendo mudadas no meio da partida, quebrando a segurança jurídica e a confiança que foi estabelecida por lei. Os impactos são bem diretos. Para quem investiu antes de 2023, contando com aquela promessa dos benefícios até 2045, a sensação é de quebra de contrato, claro. Para quem está pensando em investir agora, a conta muda completamente. E para a grande maioria dos consumidores que não têm painéis solares, a proposta pode significar um alívio na conta de luz, já que a parte deles no pagamento dos subsídios diminuiria. Mas é muito importante entender que essa mudança nos subsídios não é uma medida isolada, tá? Ela faz parte de uma discussão muito maior, muito mais complexa, sobre o futuro da matriz energética do Brasil como um todo. Além de cortar subsídios, outras soluções estruturais estão em debate. Por exemplo, incentivar o armazenamento de energia, com baterias, por exemplo, para a gente poder usar o excesso de sol durante a noite. Limitar o valor total de subsídios que a CDE pode pagar. E até mesmo abrir um mercado para que o consumidor possa escolher de quem compra a sua eletricidade. E no fim, a gente chega à questão que resume todo esse debate complexo. A transição para energias renováveis é fundamental, mas ela não é de graça. A grande questão que o Brasil tem que resolver agora é como distribuir os custos e os benefícios dessa transição de um jeito que seja justo para todo mundo e que garanta um sistema de energia estável e acessível para todos. A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da energia no nosso país.